Vai falar especificamente a respeito do Estado. Na sua origem, a palavra Estado vem do latim, e em latim se diz status, que significa modo de estar, situação, condição. Essa palavra status, nessa condição traduzida como status, traduzida como Estado, ela vai ser usada a partir do século XIII para poder falar de qualquer país que seja soberano. Quando a gente estuda, então, sobre país soberano, nós estamos falando de uma estrutura própria e que seja politicamente organizada. Levando em consideração, então, que a palavra Estado, o Estado, nessa condição de um povo organizado, é primitivo, é antigo, mas que se começou a pensar a respeito do Estado só no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Então é em Nicolau Maquiavel que nós temos o uso da palavra Estado pela primeira vez, no seu livro O Príncipe, já denotando, já indicando essa organização política. O Estado, então, ele se diferencia da nação exatamente porque, quando falamos de Estado, nós estamos falando de uma organização política, social e jurídica dentro de um território. Então, o Estado, de certo modo, ele é abstrato. Ele é uma ideia, ele é quase que um princípio de crença. Quando as pessoas resolvem se organizar politicamente, socialmente e juridicamente e elas ocupam aquele mesmo território, então elas formam ali, ideologicamente, o Estado. E aí o Estado se diferencia também da nossa noção de governo, porque o governo, eu vou achar aqui para vocês a definição. O governo já é digamos assim, um conjunto de pessoas, um órgão específico que possui soberania sobre o Estado. Então, se o Estado é uma organização jurídica, social e política, o que dá vida para esse Estado, o que dá corpo a esse Estado, o que dá condições de funcionamento é um governo. O governo, então, é quando eu tenho um grupo de pessoas que soberanamente, a soberania de alguma forma reconhecida, são as responsáveis, então, pela execução dessa organização social, jurídica e política do Estado. E aí, mesmo que às vezes a palavra Estado e a palavra nação sejam usadas como sinônimos, a nação diz respeito ao grupo de pessoas especificamente, e não a essa ideologia. Então a nação é um povo que acredita e partilha dos mesmos ideais, da mesma origem e da mesma história. Então, se eles partilham, por exemplo, da mesma cultura, da mesma etnia, do mesmo idioma, em muitos casos da mesma religião e dos mesmos interesses, então, dos mesmos ideais, então essas pessoas são chamadas de nação. Diferentemente, então, do Estado, que para que seja entendido como essa organização política, social e jurídica, vai precisar ser formado de um conjunto de instituições que apoiam e que fazem com que o Estado funcione. Então, note, o Estado diz respeito às instituições, às coisas que precisam para que ele funcione. A nação é um conjunto de pessoas. Então, pessoas que participam da nação podem promover o funcionamento do Estado através de se tornarem governantes. Então, essa é a relação entre o Estado, o governo e a nação. Então, isso é algo que precisa ficar bastante claro, porque muitas vezes nós temos governantes fazendo mau uso das leis em nome do Estado. E aí as pessoas acham que o Estado é ruim, mas na verdade não é que o Estado seja ruim,
é o governante que é ruim. Bom, tendo entendido esse primeiro conceito, então vamos para as características do Estado moderno. Eu preferi não trabalhar nessa aula o desenvolvimento histórico do Estado, porque eu não entendi que essa parte tem a ver com o nosso tema. Se o nosso tema é falar das responsabilidades do Estado na perspectiva bíblica, então falar como ele se desenvolveu, os tipos de Estado, as características, não vai trazer muita contribuição para nós, tendo em vista que as responsabilidades que esses modelos de Estado tinham em suas épocas não dizem respeito a nós hoje. Então, por isso que eu já preferi partir direto para a noção de Estado moderno. Então, antes da gente falar da origem dele propriamente, a gente precisa falar da característica. Então, hoje, para eu dizer que um grupo de pessoas compõe um determinado Estado, basicamente, eu me fundamento na Convenção de Montevidéu, assinada em 26 de dezembro de 1933, por países como Estados Unidos, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Haiti, Argentina, Venezuela, Uruguai, Paraguai, México, Panamá, Bolívia, Guatemala, Brasil, Equador, Nicarágua, Colômbia, Chile, Peru e Cuba. Esses países chegaram a um consenso de que para um Estado ser reconhecido como tal, ele tem que ter população permanente, ele tem que ter território definido, ele tem que ter governo e ele tem que ter capacidade de entrar em relações com outros estados. Então, eu não vou ficar entrando aqui em detalhes se os países mais novos que vêm surgindo, se eles são reconhecidos como Estado, como é possível que eles sejam reconhecidos, porque não é uma aula de sociologia nem de ciência política. Mas, fundamentalmente, para a gente dizer que a República Federativa do Brasil é um Estado, nós temos que ter uma população permanente, isso nós temos. Nós temos que ter território definido, e as fronteiras estão muito bem delimitadas. Nós temos que ter governo, quer as pessoas gostem do governo ou não, e nós temos que ter capacidade de entrar em relações com outros estados, como umas políticas de relações econômicas, de importação e exportação. Bom, entendido exatamente essas características do Estado, então agora é o momento da gente entender como é que o Estado moderno surge e como é que ele interfere, então, na nossa vida. Naquela ocasião em que o lado ocidental do Império Romano estava padecendo das invasões bárbaras, então muita gente fugiu da cidade e foi para o campo. No campo, eles formaram uma nova estrutura político-econômica intitulada feudalismo. O feudalismo se caracteriza, então, por uma reorganização, principalmente nesses termos políticos e econômicos, como já citado, em que não há mais um soberano, como existia, por exemplo, a figura do imperador de Roma. O que existem agora são proprietários de extensas terras e eles então permitem que determinadas pessoas trabalhem na sua terra e eles fazem ali uma espécie de sistema de troca. Uma vez que se compra a terra, ele tem outras pessoas que não têm terra, que não são proprietários de terra e que precisam trabalhar. Então ele dá emprego, o senhor feudal dava emprego para essas pessoas e em troca ele dava uma porção da sua terra para que essas pessoas morassem e plantassem por conta própria para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então basicamente o sistema feudal, quando ele está entrando em ruína, isto é, quando está sendo passado da Idade Média para a Idade Moderna, com o desenvolvimento do Renascimento, com as contribuições da própria Reforma Protestante e com o surgimento dos Estados Nacionais,
É possível que esses estados nacionais surjam exatamente porque o feudalismo está caindo em descrédito, ele está em declínio, e ele está parando de funcionar, ele está deixando de funcionar. Uma vez que isso então acontece, basicamente, esse ideal de organização política, de organização jurídica e de organização social tenha o seu embrião. Seu embrião. As pessoas começam a discutir ali, então, classes, por exemplo, de burgueses começam a discutir com os novos reis a respeito das situações. Mas, em geral, nos feudos funcionava assim. Eu tenho diversos senhores feudais que são considerados, então, soberanos daquelas terras. E dentre esses soberanos, eu tenho um que é como se fosse uma espécie de representante político dos interesses de todos esses soberanos. Então, como não havia uma captação tributária centralizada nesse soberano que representava os demais, então ele também não tinha muito poder de fogo, ele não tinha muito poder econômico para barganha, e ele não tinha muito poder político, porque isso não significava, pela falta dessa captação tributária, isso significava que ele não tinha poder político sobre os demais. Então, sempre que um soberano quisesse tomar decisões que pudessem favorecer ou favorecer outros, ele tinha que ter o consenso dos demais soberanos. Chegou num determinado momento em que esse sistema ruiu. Então, voltando de novo à figura do Estado com os reis, das monarquias. Uma vez que essas monarquias agora são restabelecidas, então agora eu tenho a figura do rei discutindo com outras classes, como por exemplo os burgueses, a respeito de direitos, a respeito de deveres e a respeito das decisões que o rei queria tomar. Uma vez que esse tipo de coisa aconteceu, o pessoal começou a defender, então, a proposta do Estado absolutista. O Estado absolutista, então, nada mais é do que a centralização de toda a forma de poder e todas as tomadas de decisões no Estado, para que essas classes que faziam oposição ao Estado não tivessem condições de fazer as suas reivindicações. E é a partir desse Estado absoluto, então, que nós vamos ter o surgimento posterior do Estado moderno e do desenvolvimento do próprio capitalismo. Uma vez, então, que aconteceu essa situação de desenvolvimento do absolutismo, né, do Estado absolutista, e o próximo passo, então, foi o Estado moderno, essa ideia do Estado moderno agora vai surgir com Nicolau Maquiavel, a partir do Príncipe, vai surgir a partir das influências de Jean Baudin, na França, e vai surgir a partir da ideia de que classes sociais deveriam lutar pelos seus interesses. Então, ao falarmos especificamente do surgimento do Estado moderno, nós já começamos com algumas teorias específicas a respeito desse surgimento. A primeira das teorias, então, deixa eu achar aqui para vocês. A primeira dessas teorias, então, diz que o Estado moderno ele é caracterizado, então, pela presença de um exército permanente, de um sistema de tributação central, que até então no período feudal não tinha, e é isso que dá, em parte, dá o poder de fogo do Estado para que ele tenha condições de barganhar, de negociar, de tomar decisões. Então, o Estado moderno ele introduz exército permanente, tributação centralizada, desenvolve relações diplomáticas permanentes com as suas embaixadas em outros países e desenvolve uma política econômica
mercantilista. Então, a primeira teoria visa propor que o surgimento do Estado moderno se dá para a proteção da propriedade privada. Já a segunda teoria, também conhecida como teoria marxista, vai falar que o Estado moderno surge a partir dos interesses e das lutas das classes sociais. Então, a primeira teoria vai dizer que defensores do capitalismo vão, de alguma maneira, apoiar o fortalecimento do Estado, porque com esse aparato de organização social, jurídica e política, possuindo exército, possuindo centralização de tributação, possuindo relações com as embaixadas. Então, isso daria condições de que as pessoas experimentassem uma liberdade individual e, com isso, o desenvolvimento mercantilista ou mercadológico. Já os marxistas vão defender que o Estado moderno ele surge justamente porque chega num ponto em que as classes sociais menos favorecidas não suportam serem menos favorecidas e, com isso, então, elas lutam e, para isso, há necessidade de um Estado que regularize, que harmonize, que dê conta de organizar tudo isso para que as pessoas, de alguma maneira, então, não se degladiem em guerras constantes. Muito bem. Após a gente entender, então, como é que esse Estado moderno ele vai surgir, então, o próximo tópico é entender como é que funciona esse Estado moderno. Então, dentre os teóricos que já discursaram sobre isso, a gente tem um chamado Max Weber, que foi um dos teóricos juristas que contribuíram também para o desenvolvimento da sociologia, junto com o Emile Durkheim e o Karl Marx. Então, de acordo com Weber, o Estado moderno, o modo dele funcionar, perdão, ele monopoliza os meios de legítima violência física ao longo de um território bem definido. Além disso, a legitimidade deste monopólio em si é um tipo muito especial, chamada de autoridade racional legal, com base em regras impessoais que restringe o poder dos estados nas elites. Então, o que o Weber quis dizer basicamente foi o seguinte, que em termos de ação do Estado, responsabilidade do Estado, que a gente ainda não está falando claramente, detalhadamente, mas basicamente a responsabilidade do Estado seria a organização social. Então há um grupo de pessoas que se interessam por viverem em sociedade, e essas pessoas que se interessam por viver em sociedade, elas precisam ter os seus direitos preservados e ter os seus deveres ali também estabelecidos, de modo a promover uma harmonia coletiva, uma harmonia social. Então esse seria o papel do Estado, de acordo com Weber, manter essa organização social seguido da segurança e esse tipo de coisa. Uma vez que isso acontece, então, Weber detalha, ele explica como é que o Estado faz para poder manter a organização. De acordo com esse teórico, o Estado utiliza de violência. Nesse caso, o Estado seria o único autorizado a fazer uso da violência para poder coibir a violência social. Eu sei que é uma coisa meio paradoxal, mas é basicamente isso mesmo. Para que as pessoas não briguem entre si, para que elas não disputem, para que elas não furtem, para que elas não roubem, para que elas não se apropriem de patrimônio alheio, não entrem em guerra. Então o Estado é o único que entende que pode fazer uso da violência para conter, então, esse tipo de má intenção por parte dos cidadãos, por parte daqueles que fazem parte da sua sociedade. E aí, quando o Weber fala sobre uma autoridade racional legal,
ele está dizendo o seguinte: conforme nós vimos aquela hora, o governante é aquele que detém a soberania, para que ele tenha condições de fazer com que o Estado funcione. Então, de que maneira o Estado funciona na ótica de Weber? Um grupo de pessoas é escolhida para deter essa soberania. E aí há uma legitimidade sobre a autorização, a condição que essas pessoas têm de exercer a soberania, porque elas foram legitimamente, legalmente e racionalmente, conscientemente escolhidas pelo seu povo, escolhidas pela nação, escolhidas pelas pessoas. Então, por que eu estou citando Weber? Porque, basicamente, dentre todas as teorias do Estado moderno que são discutidas, aqui tem um certo predomínio, aqui tem uma certa prevalecência, aqui tem um certo... chega a ser um certo consenso, até dentro do senso comum, é a teoria de Weber da autoridade racional legal para que o Estado funcione e faça uso da violência. Claro que numa perspectiva bíblica, há algumas respostas, algumas considerações que são que concordam também com as teorias não cristãs, como, por exemplo, a necessidade da soberania do governo, da condição da presença do Estado, da necessidade da presença do Estado, mas a Bíblia também traz respostas diferentes a respeito dessa questão da violência. Bom, e quando falamos então sobre a origem, sobre como funciona o Estado, isso está diretamente atrelado com o entendimento mais amplo a respeito do Estado, que a gente chama de supranacionalismo. Quando a gente fala do supranacionalismo, digamos assim, é o momento que a gente está vivendo, que é um momento de globalização, ok? E que mesmo que, digamos assim, as fronteiras virtuais tenham sido abertas, as pessoas consigam fazer negócios, comércios e ter relações políticas com outros estados, isto é, com outros países, ainda assim o Estado é o maior conceito central de estudo da política. Então, quando se fala que é o maior conceito central de estudo da política, talvez a melhor ou a maior forma de organização social para o desenvolvimento da política ainda continua sendo o Estado. Especificamente, esse modelo de Estado moderno. Até então, não existe nenhuma outra forma de organização social que tenha dado conta de substituir a noção de Estado. E por causa disso, então, o que os teóricos que estudam a respeito do Estado, eles falam é que, mesmo com a abertura, mesmo com a globalização, mesmo que nem sempre a Convenção de Montevidéu seja respeitada, mesmo que os estados tenham uma certa independência para dizer se reconhecem ou não um outro estado, mesmo que existam estados há uma definição de que se diz que um estado completo é um estado de fato e de jure. Isto ele é um Estado que ele existe realmente, concretamente, ele possui um território e ele tem leis próprias. Mas na atual condição de globalização, alguns Estados eles não têm leis próprias, eles apenas existem. E aí alguns deles são reconhecidos, por exemplo, pelas Nações Unidas e outras não. E aí o que os
os teóricos falam a respeito desse supranacionalismo, é que, mesmo que o Estado não seja de fato e de jure, isto é, ele não tem essas duas características completas, mesmo que o Estado ele tenha se aberto ou ele se abra para desenvolvimento da política externa com outros países e desenvolvimento da economia através das relações de importação e exportação de produtos, e mesmo que algumas pessoas dentro da própria nação concordem se existe uma relação entre Estado e sociedade civil, ou se elas acham que há uma separação entre Estado e sociedade civil, enfim, tudo aquilo que é pensado teoricamente sobre o Estado, concordando ou discordando do modelo de Estado moderno, ainda assim não tem nenhum modelo, não tem nenhuma ideia que substitua o Estado moderno. Então há basicamente três características que, independente do modelo adotado de Estado e do modelo adotado de governo para esse Estado, essas características se mantêm. Primeiro, só um Estado pode estabelecer o arcabouço local vigente dentro de seu território para os que nele vivem e fazem negócios. Em outras palavras, somente o Estado tem condições de estabelecer a forma de organização política e econômica dentro do território. Não tem ninguém mais, ou nenhuma instituição, que tenha essa condição de autorizar, de liberar, de permitir que as pessoas se relacionem politicamente, economicamente, socialmente. Apenas o Estado traz essa possibilidade e essa segurança. Segundo, o Estado assegura uma identidade única. Uma identidade única. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos os afrodescendentes, nós temos os indígenas e nós temos brancos e o que eu chamaria de mestiços, no sentido de misturados, né, das relações entre indígenas, os negros, afrodescendentes e os brancos. E todos eles são entendidos como brasileiros por causa do Estado. Apenas o Estado tem essa condição de amparar toda essa miscelânea, toda essa mistura, todas essas etnias debaixo do seu teto, ali, debaixo do seu guarda-chuva. Somente o Estado tem essa condição de ampará-los. E, finalmente, a outra característica é que o Estado mantém o monopólio do poder coercitivo, que é aquilo que a gente já via na teoria de Max Weber, que seria reprimir o crime na esfera interna, garantindo segurança na esfera externa. Então, basicamente, a responsabilidade do Estado, numa perspectiva não bíblica, é garantir segurança contra o crime, é garantir segurança para as relações políticas e econômicas e sociais demais para o seu povo, e é o único que tem condições de garantir segurança em qualquer parte do território nacional, pelo menos teoricamente, para as etnias. Uma vez que essas etnias nasceram na República Federativa do Brasil, as pessoas que compõem essas etnias, então elas têm os seus direitos como cidadãos assegurados pela Constituição, assegurados pelo Estado brasileiro, ainda que teoricamente. Bom, a próxima etapa, então, seria nós analisarmos a relação entre o Estado e a sociedade civil
e as abordagens contemporâneas para o estudo do Estado. Quando a gente fala da relação entre o Estado e a sociedade civil, não é tão simples comentar sobre isso, porque há basicamente um grupo que defende que o Estado está ligado à sociedade civil de um modo inseparável, e um outro grupo que defende que o Estado e a sociedade civil são duas instituições diferentes. Por exemplo, de uma perspectiva cristã, igreja e Estado não se misturam. Mas note, deixa eu explicar isso aqui direitinho. Como cristão, individualmente, eu tenho a obrigação de me envolver com a política. Seja no campo da discussão, seja no campo da reflexão, seja no campo da interpretação das tomadas de decisão do governo, em nome do Estado, sobre a minha vida e sobre os demais cidadãos, sobre a minha família, sobre aquilo que, de alguma maneira, diretamente ou indiretamente me atinge. E eu posso, na condição de cidadão e de cristão, me envolver com a política institucional, sim. Posso me tornar um candidato a vereador, um candidato a prefeito, um candidato a deputado, um candidato a governador, um candidato a senador, um candidato à presidência da República. Nada me impede que esse tipo de coisa aconteça. Por outro lado, na condição de igreja, do ponto de vista da coletividade, da instituição religiosa, da comunidade cuja função espiritual é a proclamação do Evangelho e a função social é o amparo ao desamparado, então aí a coisa já fica diferente. Aí já é diferente. Eu posso individualmente me envolver com a política seguindo uma ética específica e um princípio bíblico específico para ser político de carreira, um político institucional. Ou não me envolver com a política institucional, porém eu tenho a liberdade e o direito de discutir sobre as questões políticas que envolvem o meu país, que envolvem a minha cidade, que envolvem o meu bairro, que envolvem o momento que eu estou passando e que me atingem. Porém, então quando eu digo que deve haver uma separação, é no sentido de que a esfera da igreja ela é uma esfera própria de funcionamento, com leis próprias e regras próprias. Evidentemente que quando a gente fala de leis próprias e regras próprias, nós estamos falando de características para que um membro pertença àquela comunidade, nós estamos falando de ritos e liturgias específicas que são promovidas apenas no meio daquela comunidade cristã, nós estamos falando de uma visão específica de mundo, que é a visão cristã, na hora de fazer a interpretação sobre os temas públicos. Então faremos à luz da palavra de Deus. Agora, o Estado não. O Estado, a responsabilidade dele, como nós já começamos a ver, é coibir o crime, promover segurança para as relações políticas, econômicas e de outras esferas sociais e garantir os direitos constitucionais dos cidadãos que nascem no seu território. Essas são as responsabilidades básicas do Estado. Então não é correto, por exemplo, pegar um parlamentar, pegar um político e colocá-lo para pregar na igreja. Não é correto, por exemplo, colocar alguém, seja um vereador, seja um prefeito, seja um governador, quem quer que seja, que está exercendo a política institucional, e querer que ele lidere o evangelismo, querer que ele, a partir da sua nação política. Então, esse tipo de, ou mesmo que o Estado, de alguma maneira, comece a intervir na igreja, dizendo como é que tem que ser o formato do culto, como é que tem que ser o formato da liturgia, como é que quantas orações devem ser feitas, como as orações devem ser feitas, que tipo de pregação deve ser feita e não deve. Esse tipo de intervenção, isso é totalmente descabido. Historicamente,
nós já vimos que isso não dá certo, e então a igreja, principalmente a igreja a denominação batista, ela é principalmente caracterizada no período pós-reforma protestante como uma defensora radical de uma separação absoluta entre Estado e igreja. Então, por exemplo, a igreja, da mesma forma, ela não tem condições de um pastor, um evangelista, um professor de escola bíblica, chegar lá e querer fazer uso de conteúdo teológico para poder reger aquela esfera ali da nação, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja o governo federal, seja para legislar ou qualquer coisa, a pessoa não tem condições de fazer isso em causa própria. É possível que um cristão se torne um legislador? Sim, mas aí ele tem que apenas fazer uso de um princípio bíblico, de uma cosmovisão cristã, de uma visão cristã de mundo, para que cristãos e não cristãos sejam beneficiados com as suas decisões políticas. Ele não pode legislar em causa própria. Isso também está errado. Daí essa necessidade dessa separação entre o Estado e a igreja. Então, há esse grupo de cristãos, e até alguns que não são cristãos, que defendem que não pode existir essa junção entre Estado e igreja, porque isso não funciona. E já está comprovado historicamente que não funciona. Porém, existe um grupo que diz que não tem como dizer que existe sociedade sem Estado e vice-versa. Não existe Estado sem sociedade, portanto, ambos são inseparáveis. Em geral, nós vamos encontrar, principalmente no ambiente marxista, entre os defensores do marxismo, essa necessidade de junção entre o Estado e a sociedade. Ao ponto de que, deixa eu ver se eu encontro o teórico aqui, tem um teórico que ele chega a defender que o Estado deveria tomar conta de tudo. Eu vou achar o nome dele aqui para comentar com vocês. Infelizmente, sim. Um teórico chamado Louis Althusser. Louis Althusser, ele propunha que as organizações civis, como por exemplo a igreja, as escolas e mesmo os sindicatos, deveriam fazer parte do aparato estatal ideológico, justamente para que o Estado tivesse condições de regularizar tudo. E, de alguma maneira, como eu disse, a própria história mostra que isso não funciona. Na próxima quinta-feira, quando a gente estiver falando sobre o Estado nessa perspectiva neocalvinista, nós vamos apresentar aqui um teórico, que é o Abraham Kuyper, que ele vai mostrar exatamente a necessidade dessa separação, e um outro teórico, que é o Hermann Teufert, que vai falar sobre a teoria das esferas modais. O que ele chama de teoria das esferas modais? Ele vai dizer que cada instituição social, Estado, igreja, escola, família, cada uma
tem uma esfera específica, compõe uma esfera específica da realidade, e cada uma tem suas leis próprias, as suas regras próprias, de modo que um não pode interferir no outro. Existe um grau de interdependência, mas esse grau de interdependência não dá a uma esfera o direito de se sobrepujar a outra. Por exemplo, para ficar mais fácil, eu tenho uma igreja e uma empresa. Se uma igreja começa a ser administrada com todas as características da administração de empresa atual, então significa que a esfera da empresa está invadindo a esfera da igreja, fazendo com que ela perca as suas características espirituais e as suas características sociais, porque ela está se tornando uma instituição que está visando lucros, por meio dos dízimos, das ofertas e da manipulação através de campanhas. A contrapartida é, uma igreja não pode também invadir a esfera da empresa. Então, se o dono é cristão e se os funcionários são cristãos, de alguma maneira a empresa só sobrevive por causa dos juros e dos lucros. Então, se o lucro, de alguma maneira, ele é impedido de ser alcançado sob essa mentalidade supostamente piedosa, falsamente piedosa, e essa tentativa de ajudar todas as pessoas e de ficar com dó de quem não tem recurso, de quem não tem dinheiro e esse tipo de coisa, então o que vai acontecer com a empresa? A empresa está tendo a sua esfera independente, as suas leis e os seus critérios próprios de funcionamento, obstruídos pela esfera da igreja. Então o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai quebrar. Então, da mesma maneira que o Estado não tem condições de interferir na igreja, que vai fazer com que a igreja perca suas características, a igreja, enquanto coletividade, também não pode interferir no Estado, que vai fazer com que ele perca suas características. Porém, cristãos individualmente podem exercer a política. Como, por exemplo, o ministro, o atual ministro da Justiça, se eu não me engano, que ele é presbiteriano, ele é um cristão, e ele é também advogado, e ele é político. Ele vai levar a ética cristã para dentro do trabalho dele, mas todas as decisões que ele tiver que tomar, ele vai tomar entendendo que cristãos e não cristãos precisam ser beneficiados. Pelo menos teoricamente, é nisso que a gente acredita que ele precisa fazer, né? Então, quando a gente fala agora, o próximo passo dessa relação entre Estado e sociedade civil, é que fica difícil muitas vezes as teorias atuais e as discussões acadêmicas definirem o exato papel do Estado, justamente porque parece não haver um consenso. Para aquele grupo que entende que há uma relação entre Estado e sociedade que é inseparável, supostamente o Estado pode então intervir na questão da regularização dos cultos. Os dias, os horários, se pode, se não pode, quantas pessoas vão frequentar, quantas não vão. Por outro lado, para aqueles que entendem esse separatismo, essa separação, o Estado ele pode sim requerer, em nome da segurança nacional, que é o papel dele, em nome da manutenção dessa segurança, por causa da pandemia, pedir um isolamento social. Mas o Estado ele não dá conta de manter esse isolamento social para sempre, principalmente porque ele vai se desequilibrar economicamente. Então, se ele se desequilibra economicamente, cedo ou tarde ele acaba tendo que ceder. Então, regularizar a segurança pública em função da pandemia é algo possível pelo Estado. Agora, pedir o fechamento de templos, das casas religiosas, sejam as igrejas, sejam as outras instituições religiosas que não são cristãs, isso é inconstitucional. O Estado não pode fazer isso. E aí nós vamos discutir um pouco mais a respeito do que o Estado pode, do que não pode, na perspectiva bíblica, na próxima quinta-feira.
Então, quando a gente fala das abordagens contemporâneas para o estudo do Estado, existem três tradições que vão dizer o seguinte: olha, para a gente justificar, né, para a gente tentar entender como é que o Estado funciona, existe a teoria do pluralismo, existem as teorias marxistas e as teorias institucionalistas. E no meio dos marxistas existem os anarquistas. Então vamos ver direitinho aqui para a gente trabalhar esse conceito. Então, quando nós falamos sobre o pluralismo, basicamente nos Estados Unidos e em alguns outros países chamados então de primeiro mundo ou países desenvolvidos, a predominância do pluralismo, que seria o seguinte: o Estado ele não é que ele não seja soberano, é que o Estado não detém o monopólio das ideias e das opiniões e das decisões tomadas. Existem grupos específicos que têm acesso ao Estado. E esses grupos são representados pelas mais diversas entidades sociais, e eles dialogam, então, o tempo todo com os governantes para que as decisões sejam tomadas. Então, no final das contas, o Estado funciona e as decisões tomadas são decisões resultantes desses constantes conflitos de interesses. E que em algum momento eles vão precisar chegar num consenso, e ora o Estado vai ceder para uma categoria, ora o Estado vai ceder para outra categoria, ora o Estado não vai ceder para categoria nenhuma, e as decisões vão sendo tomadas e o transcorrer da história e do desenvolvimento daquele país vai acontecendo. Outros teóricos vão dizer assim: não dá para enxergar o Estado sob essa perspectiva do pluralismo, de dizer que há várias categorias que se interessam pelo desenvolvimento do Estado e pelas tomadas de decisão. Os marxistas, por exemplo, eles vão dizer o seguinte, que ou o Estado é instrumentalista ou o Estado é estruturalista. Dizer que o Estado é instrumentalista é fazer uma crítica ao Estado. Dizer que o Estado, de fato, existe para a manutenção da sociedade privada e para a manutenção do poder do capitalismo. Então, quem teoricamente detém o poder, os governantes e tal, ou principalmente a influência sobre esses governantes, está por trás dos bastidores, das cortinas, onde ninguém vê, seriam então os grandes capitalistas, os detentores dos meios de produção, e eles querem a manutenção dessa condição em que eles se encontram. Então o Estado seria um mero instrumento para isso. Daí toda a crítica que o marxismo faz e que o posterior gramscismo vai fazer, e todos os teóricos que pensam de uma perspectiva marxista, sobre o rompimento com as estruturas, as supostas estruturas, as supostas bases que legitimam o atual poder do Estado, que seria, por exemplo, a religião, a família e outros aspectos culturais, para que, finalmente, então, esse modelo de Estado ruísse, e aí sim um novo Estado aparecesse, um novo Estado surgisse, que seria esse Estado totalitário, esse Estado que detém o poder, digamos assim, de tomada de decisão de todas as demais esferas sociais, como Luiz Althusser, por exemplo, propôs. A igreja debaixo do Estado, a religião debaixo do Estado, a escola debaixo do Estado, a saúde debaixo do Estado, enfim, tudo estiver sob a tutela do Estado. Já os marxistas estruturalistas vão dizer o seguinte: não tem como provar que há realmente um grupo de pessoas que está por trás. Entretanto, o próprio Estado moderno já surgiu historicamente para poder fazer a defesa da propriedade privada.
Então, se surgiu para fazer defesa da propriedade privada, significa que o problema não está em quem está influenciando. O problema está na estrutura do Estado. Isso aí, ele já nasceu estruturalmente comprometido. Então, esse Estado deve ser refeito, repensado, para que se alcance o Estado totalitário. E existem ainda, então, dentro do marxismo, os anarquistas que entendem que pela revolta do proletariado o Estado deve ser uma instituição definitivamente destituída, definitivamente aniquilada. Não pode ter mais Estado, acaba com o Estado de uma forma definitiva e todos experimentariam a plena liberdade e a igualdade e a equidade. Então essas seriam as teorias que justificariam então a necessidade de se estudar a respeito do Estado. E finalmente a gente tem o institucionalismo, que vai dizer que o Estado, diferentemente dele ser visto como uma função, como os marxistas fazem a crítica, o Estado nada mais é do que um instrumento, um espaço de uma única classe. Então aquela classe que deteve o poder, que se tornou governante e que de alguma maneira possui então a soberania agora, o Estado estaria ao dispor, um instrumento, um espaço para uso dessa classe. Então essa é a outra teoria que explica então por que nós precisamos estudar o Estado. Finalmente, então, quando a gente passa para as teorias que não exatamente justificam o estudo do Estado, mas que dizem o seguinte: olha, não, o Estado é válido, sim. Eu estou justificando que o Estado é necessário, o Estado realmente é válido. Quais seriam essas teorias? O direito divino dos reis, o Estado natural, o contrato social e a autoridade legal racional. Quando falamos em direito divino dos reis, era um entendimento que se tinha no início do período moderno para justificar então as monarquias. Aquela ideia de que o rei só era rei pela vontade de Deus. Posteriormente, surgiu então a noção de Estado natural, ou seja, quando há um grupo de pessoas que vive aparentemente livre, não estão debaixo de nenhuma constituição, de nenhuma regra, então parece haver no seu inconsciente, no inconsciente coletivo, uma forma de organização para que guerras sejam evitadas, para que o crime seja evitado, para que outros problemas sejam evitados. E com isso, então, a gente tem o chamado Estado natural, que é aquele que tem um certo domínio, digamos assim, sobre as pessoas. E aí, depois disso, a gente tem a próxima teoria que justifica é o contrato social, que é basicamente a teoria mais aceita junto com a teoria do Max Weber de autoridade legal racional. O contrato social é justificado pelo Thomas Hobbes e é justificado pelo John Locke e é justificado pelo Jean-Jacques Rousseau. O contrato social seria o seguinte: é como se um grupo de pessoas entendesse que seriam mais beneficiadas se elas abrissem mão de parte das suas liberdades individuais para se subjugarem a leis específicas do que se elas vivessem em plena liberdade. Porque elas teriam um pouco mais de segurança e um pouco mais de tranquilidade para viver. Na perspectiva do Thomas Hobbes, por exemplo, as pessoas abrem mão disso porque o ser humano é mau. Então, diante de estarem debaixo de um estado natural,
elas poderiam, de alguma maneira, duas ou três pessoas desejarem a mesma coisa e isso virar violência, isso virar guerra. Então é preferível que exista um Estado, agora por meio de contrato social, um Estado que vai reger essa organização política, econômica e jurídica por meio do governante, para trazer segurança pública e fazer então com que as pessoas abram mão de parte de seus direitos, de parte das suas liberdades individuais, mas elas consigam viver em paz. Já o Jean-Jacques Rousseau vai propor a mesma coisa, porém dizendo que é justamente o contrário. Não é porque o ser humano é mau, e sim porque o ser humano é bom. Nós veremos com mais detalhes na perspectiva bíblica que nenhuma e nem outra estão completas. A perspectiva bíblica dá uma orientação melhor a respeito disso. Então é o que a gente vai ver na próxima quinta. Então, como eu disse, na próxima quinta-feira, a gente introduz então essa noção de Estado na perspectiva bíblica. Nós vamos ver que já desde o Antigo Testamento, Deus estabelece um modelo de Estado. Então, para aqueles que acham que o Estado não deveria existir, ou mesmo cristãos que se opõem ao Estado, sob a perspectiva da sua existência e do modo como ele funciona, fazendo uso da violência e esse tipo de coisa, nós veremos biblicamente, no Pentateuco, leis específicas deixadas por Deus, que orientam tanto sobre a manutenção e o cuidado com os mais pobres, que o que seria uma defesa dos adeptos da ala esquerda da política hoje, para o funcionamento do Estado, como também leis e orientações a respeito da liberdade individual de desenvolvimento e da propriedade, e do que seria depois entendido como a propriedade privada, para aqueles também que são adeptos da direita. A gente vai ver que a Bíblia apresenta ali um diálogo e um equilíbrio e uma coerência, tanto para um lado quanto para o outro, concordando então com aquela postura, aquele posicionamento que eu já dei em outro estudo, quando eu falei sobre cristianismo e política, sobre o cristão não ser nem de esquerda e nem de direita, mas ser teonômico, para que ele dê conta, isto é, estar submetido à lei de Deus, para que ele dê conta de enxergar o que há de positivo no cuidado com o necessitado e de positivo na liberdade individual e na iniciativa privada. Bom, e então nós vamos ver isso tanto na visão veterotestamentária quanto neotestamentária. E finalmente, então, nós faremos a reflexão da perspectiva neocalvinista, uma reflexão teológica, sobre o Estado, sobre como é que o cristianismo vê o Estado, como é que deve ser essa relação, a relação dos cristãos, e finalmente, então, temos condições de falarmos do que nós entendemos que é a responsabilidade do Estado da perspectiva bíblica. Volto a dizer, eu não disse isso hoje em razão de que eu entendi que esses conceitos, esses princípios precisavam ser construídos primeiro. Possivelmente você deve estar, por algum problema técnico, não estar mais conseguindo me ver, mas eu finalizo agora então o nosso estudo aqui no áudio, desejando que esse entendimento sobre o Estado, a diferença entre Estado, nação e governo, as características do Estado moderno, tem que ter território, tem que ter governo, tem que ter relação com outro governo, outro Estado, tenha ficado aí na sua compreensão para poder te facilitar, que o Estado surge após o feudalismo, o Estado moderno, que o Estado é o único que tem condições de garantir os direitos para quem já nasceu no seu território, é o único que tem condições de coibir o crime e é o único que tem condições de promover a política e as relações
econômicas e de demais esferas sociais entre os seus cidadãos. E, com a graça de Deus, nós nos vemos então na próxima quinta-feira para poder dar os detalhes das responsabilidades do Estado na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã. Deus te abençoe. Boa noite.